Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Centro Desportivo. No programa de hoje começamos por ir até à Primeira Liga, onde depois de empatar um golo fora com o Boa Vista, o Tondela pode assegurar a manutenção na Primeira Liga caso vença na recepção ao Belenenses esta terça-feira. Pela divisão de honra, o Ferreira de Aves venceu na deslocação a Lamelas e isolou-se ainda mais no primeiro lugar da fase de campeão da divisão de honra, que iniciou este domingo. Pelo futsal, o Viseu 2001 perdeu com o Fundão por 2-0 e complicou as contas de play-off da primeira divisão. Olá Rui, olá Joana. No programa de hoje começar então por falar da Primeira Liga, onde o Tondela jogou na passada sexta-feira e empatou a um golo com o Boa Vista e joga agora também esta terça-feira frente ao Belenenses, agora em casa. Rui, se calhar começava por lhe perguntar, o Tondela já desperdiçou aqui uma oportunidade no Bessa de poder assegurar a manutenção e dar já como concluído esse objetivo e se calhar até focar-se noutros objetivos secundários que tinham para esta temporada. O que é certo é que agora tem outra nova oportunidade também aqui com o Belenenses e eu perguntava-lhe qual é aqui a análise que faz a um jogo em que o Tondela até começou a vencer, mas acabou por não conseguir segurar a vantagem, sofreu quase em cima do minuto 90 e depois também perguntar-lhe como é que vê esta segunda oportunidade, digamos assim, do Tondela tem agora em casa de poder assegurar a tão desejada manutenção. Sim, a manutenção acho que é um passo já mais ou menos certo. Matematicamente é certo ainda não, mas certamente que o Tondela mais jogo, menos jogo, e poderá ser agora em casa com o Belenenses, assegurará matematicamente esse objetivo. Obviamente que este último resultado com o Boa Vista, ou acima de tudo estes últimos três resultados, Famalicão, Benfica em casa e Boa Vista, 2 empates e uma derrota, travaram um bocadito aquilo que tinha sido aquele ímpeto de uma boa série de resultados, uma série de resultados positivos, em que catapultou o Tondela para uma posição na tabela classificativa muito, muito interessante e que eu aqui em 2 ou 3 análises atrás já falava que até poderia sonhar com a Europa. Seria obviamente muito difícil porque há outras equipas com argumentos diferentes a lutar por esses objetivos. Mas acho que naquilo que falta do campeonato, ainda para mais jogando amanhã em casa com o Belenenses, em casa onde a equipa de Tondela este ano está muito, muito forte. Aliás, é a melhor época desde que o Tondela está na Primeira Liga a jogar em casa, que de facto tem feito um ano brilhante em casa, salvo agora obviamente as 2 derrotas, sobretudo com 2 grandes, com o Benfica e com o Sporting. De resto é um campeonato em casa imaculado desde janeiro, e portanto acho que estando o Belenenses também já praticamente assegurado a manutenção, acho que o Tondela vai ser capaz de fazer um grande jogo amanhã e estar de volta às vitórias, porque foi aquilo que nos habituou. Em casa, a equipa que lutam pelos mesmos objetivos do Tondela é uma equipa que se consegue superiorizar, e portanto esperemos que rapidamente volte às vitórias e que seja já amanhã perante o Belenenses, porque tem argumentos para isso, embora que na primeira volta perdeu em Belém por 2-0. Acho que o Tondela tem argumentos para passar à frente do Belenenses na tabela classificativa. E portanto, se tiver um jogo bem conseguido amanhã, certamente conseguirá a vitória e conseguirá ultrapassar o Belenenses na tabela classificativa. Esta é uma jornada aqui marcada também, digamos assim, pelos adversários mais diretos naquilo que são as contas da manutenção do Tondela, neste caso o Farense, que joga com o Porto, e o Boa Vista joga com o Sporting, e pode ser aqui uma jornada em que uma vitória do Porto pode deixar logo o Tondela mais tranquilo naquilo que diz respeito aos lugares de descida direta, e uma vitória do Sporting sobre o Boa Vista pode dar o título ao Sporting, mas também pode fazer com que o Tondela só precise
de um empate para se manter na Primeira Liga. Joana, e eu perguntava-lhe aqui, fugindo um bocadinho àquilo que é o nosso foco, que é o Tondela, mas também não podemos deixar de falar do Sporting, que pode ser campeão esta segunda-feira e também amanhã. E eu perguntava-lhe, acredita num mau resultado, digamos assim, hoje do Porto, que permita o Sporting ser campeão, ou acredita que as contas do título fecham-se amanhã no estádio de Alvalade? O Porto quer ainda fazer pressão nas contas do título, portanto acredito que vai ser um jogo bem disputado e só mesmo no final é que se vai conseguir saber. Porém, eu acho que o Sporting tem todas as condições este ano para ser campeão, não vai ser com a vitória ou não, vai ter que depender dele, vai ter que ganhar, mas o Porto, nós sabemos disso, dos campeonatos transatos, que é até o último no que depender deles. Porém, o Sporting tem mesmo que fazer a sua parte, vencer e colocar assim o tão merecido e tão desejado título. Rui, só antes de avançarmos para aquilo que é a divisão de honra, queria-lhe só perguntar como é que vê, lá está, estes dois fatores que acabei de falar, o jogo do Porto contra o Farense e também o jogo do Sporting contra o Boa Vista. Acredita que aqui nestas jornadas estejam aqui também reunidos, digamos que todos os ingredientes para uma manutenção mais segura, digamos assim, ou mais certa do Tondela, uma vez que também o Tondela tem mostrado um bom rendimento dentro de portas? Eu acho muito sinceramente que eu gostava de dizer, no seguimento do que me perguntou, que o Tondela já não olha para trás na tabela classificativa e já não se preocupa muito com estas equipas que estão no fundo da tabela classificativa. Acho que a preocupação do Tondela no seu balneário, dentro do seu grupo, é fazer a melhor época de sempre, é conquistar o melhor lugar possível este ano. E portanto o facto do Sporting e do Futebol Clube Porto jogarem conferência com Boa Vista não está sequer na cabeça dos jogadores do Tondela, embora que seja obviamente um fator importante, porque nas contas pelo título o Sporting não poderá facilitar, e o Porto também, como disse a Joana, quererá lutar até ao fim, e portanto irá obviamente dar o seu melhor para tentar vencer e manter a pressão com o Sporting. Agora, a preocupação do Tondela, e acho que o foco do Tondela está em fazer a melhor época possível, está em conseguir subir o máximo na tabela classificativa, está a 1 ponto do 7º lugar, são 3 jogos, são 9 pontos em disputa, vai ainda jogar com tanto o Belenenses agora nesta jornada, depois salvo erro é Passos Ferreira na última jornada e pelo meio tem o Farense. Portanto acho que o Tondela quer aqui nestes 3 jogos fazer pelo menos 6 pontos, 6-7 pontos, para conseguir subir o máximo na tabela classificativa, e acho que o 7º lugar deverá estar no subconsciente dos jogadores, e será este o foco neste momento para tentar terminar a época, e portanto, como está a um curto espaço de tempo, a um curto espaço de pontos, digamos assim, acho que o foco do Tondela e da sua equipe, dos seus jogadores, estará em subir o máximo possível na tabela classificativa e pouco em olhar para estas posições, sobretudo do Boa Vista e do Farense, para que o ajudem a rapidamente manter. Acho que na cabeça dos jogadores de Tondela já não passa a manutenção para eles já está assegurada, agora querem conseguir o máximo de pontos possível nestas 3 jornadas que faltam para tentar assegurar a melhor classificação de sempre. Antes de avançarmos para aquilo que foi a primeira jornada da fase de campeão da Divisão de Honra, dar só nota que no momento em que estamos a gravar este centro desportivo, o Académico de Viseu ainda não jogou na segunda Liga e pode hoje, frente ao Vila Franquense, assegurar também a manutenção no segundo escalão do futebol português. Um empate pode bastar aos academistas neste jogo, uma vez que o Varzim perdeu com o Penafiel e a Oliveirense também perdeu no fim de semana. Portanto, um empate ou uma vitória podem assegurar a manutenção do Académico de Viseu na segunda Liga por mais uma temporada. Isto lá está no jogo de hoje contra o Vila Franquense. Pela divisão de honra, a primeira jornada fica certamente marcada pela vitória do Ferreira de Aves na deslocação a Lamelas, um jogo que colocou frente a frente
neste caso o segundo classificado, que é o Lamelas, e o primeiro, que era o Ferreira Daves, já entrada para esta jornada. E Rui, pergunto-lhe se este foi um resultado surpreendente na sua ótica, ou se, lá está, foi também um bocadinho imagem daquilo que é o equilíbrio entre duas equipas que ocupam os 2 primeiros lugares da tabela. Em termos de argumentos, o Ferreira Daves, juntamente com o Sinfãs, são as equipas que revelam maiores argumentos para poder lutar pela subida de divisão. Primeiro, serem campeões, não é? E depois a subida de divisão, a consequência como subida de divisão. Não é surpreendente o resultado em Lamelas, apesar de que o Lamelas é uma excelente equipa e está a fazer um excelente campeonato. Seria um jogo, e como foi um jogo extremamente dividido, com algumas oportunidades, não muitas, nomeadamente maior ascendente para o Lamela, jogava em casa e teve as oportunidades mais claras de golo, que não conseguiu materializar, e o Ferreira Daves, fruto da experiência também já neste tipo de situação, conseguiu segurar este ímpeto do Lamelas, e nas poucas oportunidades que teve, o Ferreira Daves conseguiu, já na parte final do encontro, marcar o golo da vitória, e depois, a partir do golo da vitória, consolidar, fazer alterações na equipa para segurar o resultado, e conseguiu os 3 pontos, que era aquilo que se predispôs a ir a Lamelas fazer, e conseguiu os 3 pontos, aumenta a distância, estava com 2 pontos de distância, passou para 5. Obviamente que agora está um pouco mais confortável, embora que nunca podemos dizer que 5 pontos em 7 jornadas são suficientemente confortáveis para retirar pé, nada disso. O Ferreira Daves ainda vai ter deslocações a Sinfãs, tem que ir a Sátão também, portanto nisto, que é uma volta a uma só mão, pode ter alguma importância, embora que agora o fator casa ou fora não é de todo muito relevante, porque não há público e não há esta pressão inerente, mas no entanto são saídas sempre difíceis. Sinfãs teve sim um resultado se calhar mais surpreendente, porque empatou em casa com o Carvalhais, mas são 7 jornadas, faltam 6 jornadas, uma já passou. Obviamente que o Ferreira Daves está com 5 pontos, está numa situação mais confortável do que os outros, mas não poderemos dizer já que é o futuro campeão, porque são mais 6 jornadas, estão 18 pontos em disputa, há deslocações difíceis para ambos. Vamos ver como é que se desenvolvem os próximos resultados, mas claramente que o Ferreira Daves, neste momento, pela vitória que teve ontem em Lamelas, acaba por ter um conforto maior para o resto que falta do campeonato. Nos outros jogos desta primeira jornada, o Sátão venceu por 2-0 na recepção Oliveira de Frades. O Rezende também, a jogar em casa, recebeu e venceu o Penalva do Castelo por 3-1, e o Sinfãs empatou a 0 e encurtou também a distância para o Lamelas. Neste caso ficaram os dois com os 20 pontos. Joana, esta era uma jornada que se pautava por algum desconhecimento e também certamente por algum equilíbrio naquilo que diz respeito à questão das equipas terem estado paradas durante muito tempo. E eu pergunto-lhe se de alguma maneira é surpreendente estes resultados, nomeadamente o do Rezende, que acaba por ser 3-1 contra um Penalva do Castelo, o Sátão por 2-0 contra o Oliveira de Frades, ou se, por outro lado, não é surpreendente, no sentido em que é um bocado cá também prova daquilo que foi o esforço das equipas durante este tempo de paragem. Exato. As equipas agora têm que se apresentar, ou aliás, vão começar praticamente do zero, ou seja, tudo bem que têm o plantel, têm a qualidade, têm tudo, mas nós estamos aqui com uma paragem significativa num campeonato que não tem as qualidades nem os apoios merecidos. Portanto, temos que pensar que os resultados aqui, pode haver candidatos, pode haver, como o Rui referiu, o Ferreira Daves e o Sinfãs talvez tenham os melhores argumentos para tentar então disputar essa situação de ser campeão, porém todas as equipas aqui acabam por ficar numa mesma linha de oportunidade, ou seja, vieram dessa pausa,
temos que dar mais 2, 3 jogos para ver como é que elas conseguem ter este ascendente no campeonato, como é que dão essa resposta. Resultados surpreendentes eu penso que vão surgir, porque as equipas têm que crescer, voltar outra vez à rotina. Não sabemos como é que elas estão, como é que se prepararam, portanto, jogo a jogo vamos ver essa evolução, esses argumentos que nós pensamos que o Sinfãs e o Ferreira Daves possam ter pelo ascendente na tabela, porque já estiveram no Campeonato de Portugal, mas não me surpreendem estes resultados, precisamente porque estamos aqui perante uns fatores diferentes, por assim dizer, coisas que não tinham acontecido antes, porém é jogo a jogo ver essa situação, como o Rui também referiu. Os jogos em casa e fora neste momento não fazem a diferença, é mesmo crescer, somar esta nova rotina dos jogos e fazer o melhor campeonato possível. Da divisão de honra, da fase de apuramento de campeão da divisão de honra, vamos até à primeira divisão de futsal, onde o Viseu 2001 perdeu por 2-0 na recepção ao Fundão e de certa maneira complicou aqui as contas do play-off, dos quartos de final do play-off de campeão. Joana, perguntava-lhe qual é a análise, digamos assim, que faz este jogo, um jogo em que o Viseu sai a perder por 1-0 para o intervalo, na segunda parte volta a sofrer novo golo, mas o Viseu lutou até ao último segundo pela reviravolta no marcador, ou pelo menos por empatar o jogo para o levar para prolongamento. Apesar da derrota, ficam aqui bons indicadores para aquilo que pode ser um segundo jogo já decisivo? Sim, o Viseu não pode baixar os braços, é um campeonato, por assim dizer, novo. Este play-off é uma novidade, portanto o ideal e o perfeito seria conseguir os pontos, ou seja, neste caso a vitória, neste primeiro jogo, para ir confortável, para criar um conforto, por assim dizer, extremamente importante de ganhar. Porém, ainda há um segundo, ainda tudo é possível, mas concordo com o que o treinador tinha dito no início, que começar com uma vitória num campeonato que é novo, este play-off é novo para o Viseu, seria perfeito. Porém, eu com o jogo vi e dá para perceber que há vontade e extrema confiança e motivação para que o Viseu agora neste segundo jogo dê uma resposta positiva. Mas tem mesmo que entrar muito forte, não pode errar, porque os golos surgem dali de pequenos erros, pequenas falhas, que depois o Viseu não conseguiu ir atrás para assim marcar e conseguir o tal empate, que seria um passo melhor do que estava o resultado no momento, para conseguir ir então aos penaltis e conseguir um resultado, pelo menos debater esse resultado, para ter uma melhor resposta. Ainda tudo é possível, não podemos esquecer que o Viseu jogou contra uma equipa experiente, bastante forte, que não errou, que se mostrou bastante coesa nessa apresentação dos seus objetivos, que também ele quer esse play-off conseguido. Mas vamos aguardar e pensar que o Viseu tem mesmo que entrar com tudo neste jogo que se segue. Rui, perguntava-lhe assim, se de alguma maneira esta derrota em casa, neste primeiro jogo, pode assombrar de alguma maneira o Viseu 2001 no segundo jogo já em Fundão, um jogo que em caso de vitória leva as contas dos quartos de final para um terceiro jogo também ele em Fundão, no domingo, mas lá está, a minha pergunta é mesmo essa, se esta derrota inicial, se esta estreia no play-off de campeão com uma derrota, se pode de alguma maneira assombrar o Viseu 2001 no segundo jogo? Eu acho que não, porque já nos habituámos a que nestes jogos dos play-offs, quer nomeadamente com o Sporting, Benfica, vencer um jogo não significa que está tudo perdido, ou vencer o primeiro jogo não significa que está tudo perdido. Rapidamente no segundo jogo pode-se equilibrar as coisas e portanto acho que o Viseu 2001, como disse a Joana, tem argumentos e é capaz de inverter a situação. É um jogo em casa onde estarão mais confiantes e portanto acho que existirá essa ambição do Viseu 2001 em casa querer dar o volte-face e querer ir a um terceiro jogo e portanto e no seguimento do que já disse, o Viseu 2001 tem argumentos para isso, fez um campeonato relativamente positivo,
A primeira fase do campeonato foi muito interessante, e os argumentos estão lá, portanto, e acho que há a capacidade de inverter este resultado menos positivo neste segundo jogo, para poder depois disputar de outra forma o terceiro. Mas vamos ver, dentro da competência e da qualidade que possa existir, acho que há argumentos. Será obviamente um jogo extremamente complicado, extremamente difícil. O Fundão tem outra experiência, mas certamente que o Viseu de 2001 estará à altura para tentar inverter o que aconteceu nesta última jornada. E é esse também o nosso desejo, que o Viseu 2001 ganhe o segundo jogo e leve as contas do play-off, dos quartos de final, para um terceiro jogo, e também deixar aqui votos de que o Tondela e o Académico consigam as respectivas manutenções nos seus campeonatos. Rui e Joana, agradecer-vos pela presença mais uma vez no Centro Desportivo. Quanto a si desse lado, fica aí e até ao próximo Centro Desportivo.